Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje. Laroi, Exu. Olá, meus raios de sol. Hoje eu vim falar para vocês sobre Exu. Por que Exu não é demônio? Vamos desmitificar essa noção colonialista que coloca o orixá das possibilidades e do movimento sob a alcunha do demônio judaico-cristão. Vem que eu te conto tudo. Exu É muito comum aqui no Brasil, por causa do racismo religioso, atrelar a figura de Exu, esse orixá iorubano, à figura de demônio. Mas hoje eu tô aqui para explicar para vocês que Exu não é demônio. Primeiramente, Exu é um orixá que vem do panteão iorubano, ou seja, dos povos iorubás lá da Nigéria e do Benin. Esses povos vão ser sequestrados e trazidos para o Brasil a partir da escravidão. E é assim que essa cosmogonia de Exu, que essa deidade, ela chega também nas nossas terras. Primeiramente, o que é um orixá? Orixá é a personificação da energia da natureza. Então, quando a gente está falando, por exemplo, da energia e da força da água, a gente pode falar de Oxum se for água doce e Iemanjá se for água salgada. Se for falar da força do vento e da ventania, aí já é minha mãe Yansan. Se você quiser falar sobre a energia das folhas, aí já é com o orixá Ossan. Ou seja, basicamente, os orixás, eles personificam a força vital da natureza, cada qual com as suas especificidades. E com Exu não é diferente. Exu é o orixá do movimento, da possibilidade, da fertilidade e também do caos. Afinal, ele é aquele que traz o caos para poder trazer a linearidade. A criatividade também é uma faceta de Exu, e você vê essa deidade também com seus correlatos em outras culturas africanas e, é claro, que com outros nomes também. Da mesma forma que outros povos africanos vêm para o Brasil, eles também trazem outras correlações e outras denominações para essa energia do movimento, essa energia das possibilidades. Portanto, o que eu quero dizer é que, se você for buscar uma outra matriz africana filosófica, talvez Exu tenha um outro nome nessa sua pesquisa. E eu aqui hoje estou falando somente de Exu Orixá, que tem uma base nos povos de Queto, que são povos da Nigéria, povos iorubás. Além disso, existe também uma categoria de Exus que não é orixá. Esses Exus são entidades cultuadas pela Umbanda e nada tem a ver com a energia da natureza. Mas esse também já é um outro papo. Eu não quero confundir. Hoje eu quero falar de Exu Orixá e por que ele não é demônio. Para responder essa pergunta, nós precisamos voltar à origem da colonização em África. No momento que os europeus entraram no reino da Yorubalândia, ali Nigéria, Benin, eles começaram a ver uma série de cultos a divindades que não eram essas divindades cristãs que eles estavam acostumados. Mas uma entidade em específico chamou a atenção, que é justamente Exu, muitas vezes simbolizados a partir de um pênis ereto, sim, um falo ereto. E aí eu fico me perguntando, né, Marlon? Imagina como deve ter sido para os colonizadores chegar na Yorubalândia e ver um monte de pênis duro e achando que aí vou realmente demonizar, né, não? Fico pensando neles tudo horrorizados. Então, quando esses colonizadores, sobretudo os missionários, adentraram o reino da Yorubalândia, eles começaram a desqualificar os elementos culturais desses povos para melhor conquistar e dominar. Vocês são um bando de filha da puta! Bando de burguês safado! E um dos elementos que eles vão desqualificar e colocar na categoria de demônio é justamente Exu. E isso se dá justamente pelo fato de Exu ser simbolizado como caótico, peralta, cheio de traquinagens e que de alguma forma dentro desse imaginário cristão ocidental se assemelhavam àquilo que eles chamavam de demônio. Mas veja bem, Exu nem está no mesmo arcabouço filosófico-cultural para ser considerado uma entidade demoníaca. Fora que Exu ele está para um outro tempo histórico, muito anterior de Jesus, né, não? Dessa forma, Exu não é demônio porque ele é a energia vital do movimento da natureza. E isso não é bom e nem mal,
muito menos demoníaco. E vale lembrar que todo esse pensamento que elege Exu como demônio tem uma base de racismo religioso, que desqualifica qualquer religião ou crença que não seja judaico-cristã. Então veja bem, racismo religioso é crime, e falar que Exu é demônio é uma coisa bastante ignorante. E se você gostou desse vídeo e de saber que Exu não é demônio e quer mais vídeos sobre orixás aqui nesse canal, deixe nos comentários, dê o seu like, mostre pra mim que esse conteúdo faz sentido para eu produzir mais para acender o seu sol. Lembrando sempre que nesse país o Estado é laico e que todos nós temos o direito de professar a nossa fé como bem entendermos. Racismo religioso é crime. E o racismo negocia a nossa humanidade e apaga o nosso sol, não é mesmo? Então, avante contra o racismo religioso, levantando sempre a bandeira de que Exu não é demônio e respeitando todas as crenças, porque a nossa humanidade ela é inegociável. E que Exu te honra. Tchau! Acender o seu som.